Samuel Bertolini, por favor. Vem pra cá, meu. Salva de palmas forte, gente, por favor. Meu irmão, gratidão. Tamo junto. O palco é seu. Passador tá contigo já? Vamos trazer para vocês, passador, eu creio. Fica à vontade, Samuel. Alô, som? Tá legal o som aí, gente? Show de bola, que prazer imenso estar aqui. Eu vim para cá com um objetivo hoje. E no final dessa 1 hora de bate-papo, vocês que vão me dizer se eu atingir esse objetivo. Meu objetivo hoje é que todos vocês, obrigado, entendam que possam fazer um pouquinho mais com os recursos já disponíveis. Se vocês entenderem isso, valeu muito a pena estar aqui. E para começar, eu queria fazer uma dinâmica. Todo mundo levanta o braço o mais alto que puder. Podem baixar. Agora a gente vai fazer de novo. Só que eu quero que cada um de vocês tenha mais força de vontade, mais brio, mais garra, para levantar ainda mais alto do que da primeira vez. Vamos lá? Aí, eu gosto dessa galera que levanta. O objetivo era chegar mais alto. Teve gente que estava sentada e levantou, e teve gente que estava sentada e permaneceu sentada. Os recursos disponíveis eram os mesmos. Mas quando a gente pensa fora da caixa, quando a gente foca em soluções, e é tudo isso que esse ambiente está propiciando para vocês, é trazer mais soluções, otimizar a performance e, consequentemente, otimizando resultados, é isso que acontece na nossa vida. Primeiro, eu vou trazer um depoimento dos meus pais. Qual foi o sentimento que eles tiveram, o que eles pensaram, assim que souberam que eu, Samuel, tinha nascido com uma deficiência. A gente soube que o Samuel tinha uma paralisia. Naquele momento eu percebi que eu tinha que amadurecer muito rápido, eu tinha que estar pronta para ficar com ele e cuidar dele. Sonha com as brincadeiras que tu vai fazer com teu filho, com o futebol, com tudo, e daí daqui a pouco tu recebe a notícia que muita coisa na vida dele não vai ser possível. O que a gente mais percebia no Samuel, uma vontade de viver muito grande. E eu acho que aquela vontade dele era contagiante, ele trazia isso para nós e despertava isso em nós, um desejo de cada vez cuidar mais e acreditar que coisas boas poderiam acontecer, que ele teve a força de superar a própria existência dele. Assim, a vontade que ele tinha de se desenvolver, de fazer, e dentro do jeito dele pegar, de arrumar, ele achava um jeito de fazer, sempre achou um jeito de fazer, né? Então, assim, aquele sonho de jogar, eu joguei futebol com o Samuel, eu tinha umas travezinhas, botava ele no gol, e nós jogávamos, depois nós jogávamos na linha, e eu convivi com ele sem ver que ele tinha o problema. Tudo que a gente pôde fazer junto, a gente fez. Toda essa história começou em 1988, o ano que eu e meu irmão gêmeo, Felipe, nascemos. Nós nascemos no interior da Bahia, numa cidade chamada Barreiras, que na época não tinha muitos recursos médicos disponíveis. A bolsa da minha mãe rompeu no meio do mato, no meio da zona rural, e ali começou a nossa vida. E muitas vezes a gente reclama porque as coisas não saem como a gente esperou. Mas muitas vezes
a gente esquece de olhar para a possibilidade de aprendizado que o desafio traz. E foi esse o primeiro foco da minha mãe e do meu pai. Quando eles viram que a gente nasceu prematuros e precisou rapidamente de UTI e não tinha UTI disponível ali na nossa volta, ali próximo, eles foram ver os locais mais próximos que a gente conseguia ser transferido mais rápido. Entendam, gente, meu berço não estava montado, o nosso quarto não estava das cores que minha mãe queria, mas a gente veio antes da hora e aconteceu. E depois que as coisas acontecem, não adianta a gente reclamar, a gente tem que agir. E eles agiram muito rápido e nós fomos para Goiânia para ter acesso a UTI, respiradores e poder ter uma chance de sobreviver. O meu irmão Felipe lutou bravamente até o seu 4º dia, mas ele veio a óbito. E ali talvez foi a grande prova que meus pais tiveram de fé como um casal, porque eles tiveram que ter a força para enterrar, sepultar um filho e ao mesmo tempo ter o entusiasmo e a alegria e acreditar que o outro ia sobreviver. E é muito difícil. Mas eles sempre olharam o copo meio cheio. A parte de entusiasmo, de alegria, de fé e de olhar o lado bom das coisas, eu não tenho dúvida nenhuma que fez toda a diferença para que eu pudesse sobreviver. Porque eu já atendi em mentorias mais de 100 mães e pais com esse começo de história, igualzinho o meu. Filho gêmeo, nascimento prematuro, um dos irmãos faleceu precocemente, o outro sobreviveu. Existem pais que os filhos estão com 13, 14, 15 anos e eles nunca celebraram um aniversário, porque esse aniversário remetia à tristeza do irmão que já partiu. E lá em casa, toda conquista, toda vitória sempre foi motivo de celebração, por menor que ela seja. Então eu acredito que se a gente valorizar nossas conquistas, a gente automaticamente vai ser mais feliz. E se a gente for mais feliz, a gente tem mais capacidade para ter mais resultado. A felicidade e a capacidade de gerar resultado, elas estão ligadas junto com gratidão, junto com vários outros fatores. Mas de verdade, essa força que eles tiveram que ter para ressignificar todo esse acontecido foi fundamental. E aí quando eu tinha 8 meses de idade, a minha mãe começou a perceber que eu não tinha o mesmo movimento em relação às outras crianças da minha idade, que eu não estava com o mesmo desenvolvimento. Eu não respondia estímulos, eu não fazia brincadeiras, eu não emitia sons. Eu era uma criança mais flácida, molinha, que não tinha movimentos. E aquilo despertou a curiosidade da minha mãe. A minha mãe, mãe de primeira viagem, 21 anos, a recém mudando do Rio Grande do Sul para a Bahia, uma cultura diferente, sem família. E foi nesse ambiente que a gente se desenvolveu, porque sempre viu as oportunidades que estavam próximas, e quando não tinha oportunidades próximas, ela buscava mais longe, mas ela sempre viu oportunidades. E aí com 8 meses ela começou a me levar nos médicos. Lá em Barreiras tinha alguns clínicos gerais, não existiam neurologistas especialistas, mas existiam clínicos gerais, aqueles médicos do interior, e eles falavam: olha, Ariane, espera até ele ter 2, 3 anos, porque daí se ele não falar até os 3 anos, se ele não andar até os 3 anos, aí você vai atrás. E o fundamental foi que a minha mãe teve essa antecipação, essa velocidade, que é o que todo empreendedor precisa ter. Se você sabe que tem alguma coisa que poderia melhorar, às vezes você não sabe nem o que é, porque no caso da minha mãe ela não sabia o que era, ela sabia que tinha alguma coisa diferente em relação a mim e as outras crianças que ela conhecia. E aí ela foi buscar saber o que é, porque o conhecimento, ele é necessário para transformar a nossa vida. A gente não consegue enfrentar os desafios que a gente não tem consciência que tem. Por isso que esse ambiente é muito massa, porque pessoas vão dar conselhos na sua empresa que já passaram por problemas que você está passando, ou que se você crescer mais você vai passar, e aí vai te atalhar tempo, vai te trazer mais velocidade e vai fazer com que você erre menos ou que erre mais rápido e
retome a rota o mais rápido possível. Isso foi acontecendo a minha vida inteira. E aí, com 8 meses, a minha mãe recebeu esse diagnóstico de paralisia cerebral. Ela nunca tinha escutado falar, não sabia o que era. Imaginem vocês esse diagnóstico dado em 88, era uma medicina fria, não existia medicina humanizada. A médica olhava para minha mãe e falou um monte de termos técnicos. A minha mãe, com 21 anos, não entendeu nada. E ela pediu para a médica anotar no papel o que era paralisia cerebral, o que significava e tal, que ela ia estudar em casa quando chegasse com meu pai. Ela entendeu naquele momento do diagnóstico que, beleza, eu tinha paralisia cerebral, era necessário fisioterapia, mas ela não entendeu que seria para sempre. Ela chegou em casa e leu o diagnóstico do meu pai. Ali que caiu a ficha da gravidade da situação, porque naquele diagnóstico estava escrito palavras que mudariam para sempre o nosso destino. Paralisia cerebral não tem cura, paralisia cerebral é irreversível. Ali ela entendeu que os tratamentos eles teriam que durar a vida inteira. E aí, de novo, sempre que você tem uma quebra de expectativa, você tem uma frustração. E eu digo isso de coração aberto, gente. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ter um filho com deficiência. Ninguém se prepara para isso. Acontece. E aí, na medida que acontece, a gente tem que se preparar. E foi isso que meus pais fizeram. E aí eles começaram a ver o que podia ser feito. A gente de Barreiras lá não tinha fisioterapeutas, não tinha educadores físicos, não tinha profissionais que trabalhassem com reabilitação. E aí que entrou Brasília na minha vida. Meus primeiros tratamentos foram feitos aqui no Sara Kubitschek, que para ir e voltar era 1.400 quilômetros. A minha mãe vinha, ficava aqui 1 semana, 10 dias, fazia uma fisioterapia intensiva e voltava lá para casa e ficava mais 1 mês. E aí o que aconteceu? Ela entendeu que para ter mais resultados ela precisava fazer mais. E muitas coisas era ela que tinha que assumir. A minha mãe não tem uma formação na área da saúde. A minha mãe teve que largar uma faculdade logo quando teve essa notícia que eu tinha deficiência e tudo, mas a minha mãe foi a minha melhor terapeuta até hoje. Porque ela acompanhava os tratamentos aqui, ela acompanhava os processos aqui e ela ia perguntando, por que isso, para que isso? E, gente, o padrão de tratar paralisia cerebral é o mesmo. Nos últimos 40 anos, é fisioterapia 2 vezes por semana. Ainda é o mesmo padrão. A minha mãe também fazia 2 horas por dia, porque ela entendeu que quanto mais estímulo ela me desse, mais seria a possibilidade do resultado. Nada garantiria que eu teria mais resultado, mas ela entendeu que ela precisava fazer mais. E o que era para ser feito 2 horas por semana, ela fazia 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Eu digo que desde 8 meses eu sou um atleta. Eu precisei me preparar para isso. E muitas vezes eu não queria fazer, eu não gostava dos alongamentos, eu não gostava dos movimentos. Eu era uma criança que estava brincando e ela, pô filho, vamos lá. A minha mãe sabia como ninguém engajar na causa por um bem maior. E nas situações desafiadoras da nossa vida, a gente nunca sai a mesma pessoa. Sempre que tem essa ruptura, essa quebra de expectativa, a gente tem 2 caminhos. Ou você sai mais forte, com um aprendizado, e tendo ações diferentes, ou você sai mais fraco, ou você desaba, ou você se vitimiza e reclama de Deus, reclama da vida, e acaba terceirizando as suas responsabilidades. Mais importante do que acontece com a gente é como a gente reage ao que acontece com a gente. O que acontece conosco não define a nossa vida. Agora a nossa reação perante o que acontece conosco vai definir muita coisa. E isso está absolutamente sob o nosso controle. A gente não tem controle do que acontece com a gente, sobre quase nada. Mas a gente sempre tem controle de como a gente vai reagir perante a isso. E eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. E comecei a precisar de equipamentos, de acessibilidades, equipamentos para eu ficar em pé. Eu não andava, eu digo que a minha vida até os 4 anos foi muito parecida com a história do bambu chinês,
Porque o bambu chinês, você planta ele, e durante 4 anos ele só sai a pontinha para fora da terra. E ele fica criando base, ele fica criando raiz, para daqui muitos anos ser uma grande planta com algum propósito nesse planeta. Mas os primeiros 4 anos ele não mostra resultado nenhum. E foi o que aconteceu, porque a minha mãe estimulou 4 anos. Eu comecei a falar depois dos 4 anos, eu comecei a andar depois dos 4 anos. Eu comecei a mostrar um pouquinho de resultado só depois dos 4 anos, mas na verdade, ela estava plantando aquilo desde que eu tinha 8 meses, desde que eu era muito nenenzinho. E não só nos treinamentos físicos, a minha mãe tinha toda essa pegada inteligência emocional, espiritual. Então ela fazia tudo o que tinha que fazer, mais do que era para fazer, e além de tudo ela acreditava, ela olhava para mim e falava: Samuel, você tem metade do cérebro destruído, devastado pela paralisia cerebral. Só que você tem a outra metade que uma hora vai se adaptar e vai começar a responder os estímulos. E ela repetia isso várias e várias vezes. Naquela época se chamavam isso de psicologia positiva. Hoje é física quântica, hoje tem um monte de comprovações científicas que funcionam, de energia. Tem vários documentários que falam sobre isso, mas naquela época não existia nada. Aí vocês vão falar, por que ela fazia? Porque não tinha outra escolha. Quanto menos recurso a gente tem, mais ação, mais trabalho e mais fé a gente precisa ter. Então, às vezes a necessidade é nosso maior professor. E a necessidade fez com que ela fosse estudar, fosse com que ela fosse buscar conhecimento e que ela aplicasse essas coisas que na época nem validação científica tinha. Mas ela fez o que tinha validação, ela fez coisas que não tinham validação e o conjunto disso foi me trazendo resultados. E aí quando eu comecei a precisar de equipamentos prontos, imaginem, era anos 90, não existia, era começo dos anos 90 ali, então não existia internet, não existia você pedir um equipamento para vir para o seu peso, para a sua medida, em 3, 4 dias estar na porta da sua casa. Tudo isso precisava ser feito. E meu pai, que é um homem do campo, que naquela época lidava com mais boi e cavalo do que com gente, ele ligava para um carpinteiro, para o seu João, e falava: olha, meu filho precisa de um andador. Eu tenho um cano PVC, madeira e tal, meu filho precisa disso. Essa mesinha que vocês estão vendo aqui, meu pai que construiu. Essa mesinha ficou comigo até vários anos, até eu fui crescendo, essa mesinha crescia junto. Essas madeirinhas saíam e ela ia ficando maior conforme eu crescia. Foi meu pai que projetou. Meu pai também fez o meu andador, que eu andei até os 7 anos de idade com o andador que ele projetou. E em fazer esses equipamentos, eu aprendi o valor da persistência. Porque... com medo de cair isso aqui, ué. Porque, você imagine, um homem do campo fazendo os equipamentos para um filho com deficiência. As primeiras vezes dava errado. Primeira vez que meu pai fez um andador, mas eu fui todo feliz, cheio de energia. Andar a primeira vez sem a ajuda de ninguém, o andador caiu e eu me arrebentei no chão. Esfolei o joelho. Meu pai me pegou, me colocou no tanque, foi lavar meus machucados. E eu fui falando com ele: pai, eu não quero mais andar, porque se eu andar eu caio, e se eu cair eu me machuco. Ele falou: Samuel, você vai cair muitas vezes, e só cai quem anda. Que bom que você está andando. Eu vou reforçar isso aqui, e isso aqui vai aguentar o meu peso da próxima vez. Eu te prometo que ele não vai quebrar onde ele quebrou, e você vai continuar tentando. E ainda vou falar com a sua mãe para nos seus treinos ela colocar quedas. Porque você vai ter que aprender a cair melhor do que você caiu dessa vez e se machucou muito. E aí foi acontecendo. Ele falou para mim o seguinte: você vai cair muitas vezes, mais do que qualquer criança da sua idade. Só que você vai andar. Você vai ter que saber cair, e mais do que saber cair,
para se machucar menos, é saber levantar e seguir em frente. Eu nunca vou deixar você desistir. E ali eu entendi que eu ia ter que viver o meu processo. E que muitas vezes ia ter dor, muitas vezes tem feridas, muitas vezes tem tropeços. E mesmo assim a gente tem que levantar com alegria e entusiasmo e seguir em frente. Porque não é o mundo que tem que se adaptar a gente. É a gente que tem que se adaptar ao mundo. Eu sempre briguei com a minha mãe quando criança porque a nossa casa era cheia de tapetes. E eu ando arrastando o pé, tropeço em tapete, caio até hoje. E aí eu brigava com ela: mãe, como é que você tem um filho na minha condição e você deixa os tapetes na sua casa? Ela falou: filho, você vai na casa dos seus amigos e vai ter tapete. O mundo não vai estar pronto para você. Você vai ter que estar pronto para o mundo. Então aqui eu coloco o que vai ter no mundo real para você se preparar aqui dentro para o mundo lá fora. Porque eu estou criando você para o mundo. E foi isso que foi acontecendo. Então eu aprendi muito cedo que não é o mundo que tem que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar com as nossas condições ao que a gente pode contribuir no mundo. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Depois de uma infância maravilhosa, consegui andar com um andador. O impossível já tinha acontecido na minha vida, porque o diagnóstico que eu tinha, e foram vários médicos, não foram 1 ou 2 médicos, era que eu nunca ia falar, que eu nunca ia andar, e que talvez eu não ia conseguir frequentar uma escola convencional por causa de déficit cognitivo. E até hoje é muito difícil você avaliar uma criança e saber se ela tem déficit ou não cognitivos a ponto de não poder frequentar uma escola. Mas isso também foi uma luta da minha mãe, porque muitas vezes as professoras falavam: olha, ele não está acompanhando a turma, olha, ele parece que não entende nada. E a minha mãe: não, eu vou colocar ele, eu sei que ele entende do jeito dele. E eu tinha todas as minhas dificuldades, mas eu fui conseguindo, ali naquele ambiente, conseguindo passar de ano, conseguindo seguir em frente, aprovações. E aí, depois de 8 anos, com 7 anos, a minha mãe colocou na cabeça, ela sempre acreditou que eu ia conseguir andar. Sempre foi o grande objetivo. Embora falar foi uma conquista muito grande, todas as conquistas que, para a maioria das pessoas que vêm naturalmente, para mim foi muito grande. E a minha mãe sempre conseguia falar: beleza, qual é o próximo passo? É andar isso e aquilo. Só que ela sempre focou no hoje. Ela sempre viu que ela podia fazer o melhor agora. Ela nunca focou há 2, 3 anos para frente. Ela focava no hoje, em fazer o melhor. E meu pai também tinha esse mesmo espírito, essa mesma pegada. E é o que eu vejo hoje, muita gente esquecendo do presente. Às vezes estar aqui num treinamento desse, com uma oportunidade dessa, e estar com o celular na mão, com a cabeça fora daqui, e aí você não aproveita 100% essa oportunidade. Então, eu vejo isso muito, muito sério. Porque a diferença, por exemplo, da minha mãe, que ia para as fisioterapias e que aprendia com as fisioterapeutas, é que ela era uma mãe que ficava presente na sala. Naquela época não tinha WhatsApp e tudo, mas as mães, a maioria, ficavam fora da sala, lendo revistas. E a minha mãe queria entender o que estava sendo feito. Quer dizer, todo mundo que estava ali tinha a mesma oportunidade. Só que nem todo mundo que estava ali tinha a mesma presença no presente, o mesmo foco. E por isso não tiveram, muitas das vezes, o mesmo aprendizado que a minha mãe teve. E aí, com 7 anos, a minha mãe começou a procurar médicos e falou: não, eu quero que meu filho ande. Ela listou os 10 maiores ortopedistas do Brasil nos anos 90 e os 8 maiores, e foi atrás de cada um deles para saber a opinião. Chegou no primeiro, ele falou uma coisa que muita gente teria desistido ali. O primeiro médico disse: mãe, você é jovem, mãe, você é bonita. Não perca seu tempo e sua vida com outra vida que jamais vai se desenvolver. Em outras palavras, ele falou: olha, tudo que você fez aí foi perca de tempo, larga a mão e vai viver a sua vida e vai aproveitar o que te resta. E aí ela chegou no segundo médico.
E eu lembro que eu ouvi e senti isso porque eu ia junto com a minha mãe e com o meu pai para ter esses diagnósticos. Os médicos precisavam avaliar meu jeito de andar, meu jeito de me portar ali para dar esse diagnóstico. E nessa pegada ela fechou a porta, chorando, com muita dor, mas engoliu o choro. E muitas vezes é isso que um líder precisa fazer dentro da empresa, beleza, tá doendo, tá ruim, coisa, mas é passar a mensagem que, pô, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ela se agachou, olhando no meu olho, quase chorando, e falou: filho, nós ainda temos muitas possibilidades. Eu tenho uma lista aqui de mais médicos para a gente ir. Foi no segundo médico. O segundo disse que eu já tinha chegado no meu limite para o meu diagnóstico, que não era nem para mim falar e eu estava falando, que não era para mim estar andando de andador e eu já estava andando de andador, e que não tinha nada para ser feito. Com 7 anos eu tinha atingido o meu limite. Ela foi para o terceiro, quarto, quinto, sexto. Depois de 7 médicos falarem que nada podia ser feito, o 8º, ele não falou que sim. Ele não falou que era um caso cirúrgico, mas ele falou talvez. Só que é interessante porque a minha mãe foi marcando esses médicos, né, conforme o currículo. Todos eram muitos bons médicos, todos eram médicos a níveis nacionais, que faziam bastante essa cirurgia que eu precisava. E esse 8º médico, ele não era o que tinha o melhor currículo entre os outros, mas ele era o que mais entendia de pessoas. Isso fez toda a diferença. Não adianta você ter conhecimento técnico e nem entender de gente. E nem entender de inteligência emocional. E aí, a consulta desse cara, enquanto outros médicos atenderam a gente em 15, 20, 30 minutos, a consulta dele durou 2h30. E ele fez algumas perguntas interessantíssimas que nenhum dos outros médicos teriam feito. Como, por exemplo, quais são os dons do Samuel? Quais são os potenciais que o Samuel tem? Como é que é o dia a dia do Samuel? Porque quando você tem um diagnóstico, e hoje tem mudado isso, mas a tendência é que você avalie dentro de um padrão, e ok, olha, nesse padrão diagnóstico isso aqui não é possível, mas ele foi o primeiro que abriu o leque. E ele falou uma coisa interessantíssima: ninguém conhece o filho como a mãe e o pai. Eu opero crianças como Samuel todos os dias, mas eu não vou conhecer melhor o Samuel do que a mãe e o pai dele. E com essa leitura, com essa sensibilidade, com esse entendimento de pessoas, ele falou: talvez dê para a gente fazer uma cirurgia e talvez ele possa andar. Aí ele condicionou de eu fazer a cirurgia e fazer o pós-cirúrgico com a equipe dele, que é uma equipe que ele confiava. Ele também entendia que as outras áreas, fisioterapia, reabilitação, pós-cirúrgico, era tão importante quanto o papel dele. E por ele ter um time, por ele ter equipe, ele passou essa confiança, porque era uma linha de trabalho muito boa. E aí, a gente fez essa cirurgia. E o interessante, eu quero deixar a reflexão para vocês, porque muitas vezes a gente tem os desafios no dia a dia e a gente fica focado no que está sendo. A gente fica focado no problema, a gente fica focado nas possibilidades que a gente tem. Mas eu quero que cada vez mais vocês vivam a vida, não só o que ela está sendo agora, mas o que ela pode ser lá na frente. Porque isso aí vai te expandir a cabeça, isso aí vai fazer você pensar fora da caixa. Se você fizer as perguntas certas para você, você pode obter as respostas certas. Agora, ninguém vai resolver problema nenhum fazendo perguntas sobre o problema, focando no problema. Para resolver grandes desafios, tem que focar em soluções. E para isso, é necessário pensar não só no que a vida está sendo, mas no que ela pode ser. E esse foi o pensamento da minha mãe. A minha mãe sempre se preparou. Porque eu vejo isso como um milagre. É um milagre que teve o trabalho, é um milagre que teve o empenho. Mas é que, de verdade, muita gente quer um milagre, mas poucas pessoas se preparam para que ele aconteça.
E não é um milagre, gente, de ficar sentado, orando, também. Isso é importante, isso foi um pilar importante na minha vida e é até hoje. Mas também tem que ter o trabalho também, ninguém vai fazer a sua parte. Tem parte que é nossa. E aí depois de todo esse processo de meses e meses de reabilitação, chegou o dia de eu testar o resultado, se realmente era possível dar alguns passos sem apoio. (7 de março de 96, o dia que eu consegui, ainda com o auxílio da fisioterapeuta, dar esses primeiros passos. E o dia que o impossível aconteceu de novo na minha vida. E é interessante, e a gente, quando é criança, a gente tem essa leveza de passar por grandes problemas, porque eu precisei passar por essa mesma cirurgia depois de adulto. E foram 68 dias internados, é muito mais difícil você passar por isso depois de adulto do que quando criança. Mas quanto mais leveza a gente conseguir passar. O Ravel falou uma coisa muito interessante, quando você tem ombros amigos para se escorar nessa jornada de empreendedor, fica mais leve, fica mais fluido. Isso é fundamental, essa leveza, essa alegria, esse entusiasmo é fundamental para que a gente possa ter mais resultados. E como atleta, eu busco ter mais técnica, quer dizer, ter mais performance, fazendo movimentos que vão me gastar menos energia, correr mais rápido, gastando menos energia. E para isso você precisa melhorar a técnica. Então eu venho há muitos anos buscando melhorar essa técnica de andar, buscando melhorar essa técnica nas pequenas coisas para trazer resultado na minha vida. Mas de verdade, ter essa leveza, ter esse entusiasmo, essa alegria e acreditar que fosse possível, foi fundamental para que tudo isso acontecesse. E aí eu estava andando, né, cada vez com mais autonomia e também cada vez com mais responsabilidade, porque quanto mais autonomia que eu tinha, mais a minha mãe me soltava e mais ela me dava responsabilidades. E aí um dia, 1 ano depois da cirurgia de andar e tal, eu cheguei em casa com uma advertência para ela assinar. Ela pegou aquela advertência e falou: filho, você está me trazendo uma advertência aqui, você chegou atrasado? Eu falei: mãe, eu demorei para amarrar o tênis. Eu demorava 20 minutos para amarrar o tênis. Era muito difícil. E eu falei: olha, eu demorei e tal, cheguei atrasado. E ela assinou essa advertência e ela falou: olha aqui, eu vou assinar só dessa vez, porque eu não vou aceitar essa desculpa mais em casa. Você sempre vai ter tua dificuldade para amarrar o tênis. Você vai ter que antecipar melhor, você vai ter que acordar antes. E aí no outro dia eu acordava mais cedo do que a minha mãe, porque eu demorava mais do que ela. E aí isso foi gerando em mim uma autorresponsabilidade maior. E claro, a minha mãe me ajudava, contribuía, ela me colocava às vezes num quarto: olha, vamos treinar para amarrar seu tênis? Eu estou aqui do seu lado, te ajudando, mas eu quero que você faça sozinha. E ela ficava comigo, sentada aqui, e eu fazendo sozinho os movimentos, e ela dando as sugestões, as opiniões dela, mas de fato ela queria me preparar para que eu conseguisse fazer sozinho. E quem é mãe de criança sabe que às vezes é muito mais rápido a gente fazer pelo nosso filho, ou pai também, né, do que deixar ele ter autonomia, deixar com que ele aprenda a calçar o tênis, colocar a roupa. Mas de verdade, quanto mais autonomia a gente conseguir criar nas pessoas próximas, a gente melhor. Pode dar mais trabalho no começo, mas lá na frente é muito recompensador. E eu entendi o que a minha mãe queria fazer comigo. Ela não queria permitir que eu fosse bom em desculpa, porque eu ia ter milhares de desculpas para chegar mais atrasado numa palestra hoje. Eu ia ter milhares de desculpas para me atrasar em tudo, porque eu demoro mais para me vestir, eu demoro mais para calçar, eu demoro mais para amarrar. E eu entendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, porque daí eu ia
me aperfeiçoar nas desculpas, eu ia melhorar minhas desculpas e eu não ia focar nas soluções dos meus problemas. E quando ela faz essa abordagem, ela me faz focar em soluções, me faz achar soluções para que eu tenha mais soluções do que desculpas na minha vida. Então, é uma conduta que ela teve muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu com 3 anos, eu não falava, eu estava numa pracinha, brincando, várias crianças no balanço, e eu só falava com o olhar. Eu puxei o vestido dela e olhei para ela assim como quem diz, mãe, me leva a brincar ali. Ela se abaixou e falou, filho, você não fala ainda. Só que é o seguinte, você tem que ter a tua forma de comunicação. Olha no olho das crianças e sorri, espera ela sorrir de volta. Aí sorri para o menino, ele continuou brincando, depois sentou uma menininha, eu sorri para ela, ela sorriu de volta para mim. Ela veio me buscar com a minha idade e me ajudou a entrar, sentar no balanço e brincou comigo durante muito tempo. E foi a minha primeira amiga de infância. Depois a gente estudou na mesma escola, depois de alguns meses ela caiu na minha turma na escola. Essa menina se chamava Amanda. E foi uma amizade que eu mantive muitos e muitos anos. E eu não falava. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, o que eu vou falar, o que... Gente, não é às vezes o que fala. A maioria da nossa linguagem ela não é verbal. É como a gente se conecta, se for genuíno, se for com alegria, se for com o coração aberto, talvez é a melhor das opções que a gente tem. Então foi essa criação que eu sempre tive dentro de casa, de tentar superar os meus obstáculos, no mínimo que seja, para amarrar um tênis, porque isso vai gerando um comportamento e um comprometimento maior para a gente passar por outros desafios. Como nem tudo são flores, depois de uma infância maravilhosa, cheguei na adolescência. Adolescência que você olha para o lado e a vida do outro sempre é melhor que a sua. Eu, menino muito magro, cheio de espinhas, os dentes tudo torto. O pessoal sempre pergunta, pô, Samuel, tu sofreu bullying por ser deficiente? Eu sofri mais bullying por causa dos meus dentes do que pela deficiência. Meu apelido na escola era Fenômeno, por causa do Ronaldo Fenômeno, e eu tinha os dentes igual dele, para frente tudo torto, arcada dentária toda aberta. Tive que usar freio de burro 24 horas por dia. Imaginem vocês, 8ª série, usando freio de burro. Era um motivo para bullying do caramba, né? E tudo aquilo foi me afetando. E eu, aquela fase que você está nas paqueras com as garotas e tal, e eu não tinha resultado nenhum, comecei a me comparar muito com os outros. Comecei a perceber, poxa, a vida de quem não tem deficiência é tão melhor, é tão mais bonita, é tão mais fácil. E é. Só que se eu focasse nisso, e eu foquei nisso durante um curto espaço de tempo na adolescência, a minha vida acabou. Porque eu nunca vou ter aquela condição. Moral da história, nunca foca numa condição que você não tem. Foca no que você tem hoje e como que você pode expandir essas condições. E essa comparação que eu fui fazendo diariamente me levou à depressão. E aí eu parei de fazer as fisioterapias, porque eu fazia aí 200 horas de treinamento para no final do ano levantar o pé 1 milímetro a mais, era muito pouco, e eu parei. Só que eu cometi um erro de achar que a estabilidade ia existir na minha vida. Falei, beleza, eu vou parar aqui, na hora que eu voltar meu ânimo, na hora que eu voltar a ser feliz, eu vou retomar. Só que em 6 meses eu fui regredindo, a ponto de não andar mais. Eu tenho uma condição que meu músculo contrai involuntariamente 24 horas por dia. E hoje o único remédio que eu tomo para isso é o movimento, é o exercício. Mas se eu deixar de fazer, meu músculo vai contraindo, até que eu perca todas as funcionalidades de marcha. E foi isso que aconteceu. E daí eu fiquei de cama um período, com depressão, com raiva, rebeldia. E até que um dia, a minha mãe, na intenção de me levar para voltar a fazer fisioterapias, eu olhei para ela e falei a coisa que eu mais me arrependo de ter falado para ela até hoje. Falei, mãe, a minha vida é problema meu. E nunca é
Os problemas nossos sempre vão afetar as pessoas que estão à nossa volta e sempre vão afetar as pessoas que nos amam. As mesmas coisas a nossa conquista. Então nunca é só pela gente. E ali eu fui para 3 médicos, vim para Brasília de novo para a gente fazer uma bateria de exames. Todo o meu ponto médico era aqui em Brasília, porque era o mais próximo que a gente tinha, com mais estrutura. E passei por 3 especialistas em coluna, 2 queriam me operar o quanto antes. E um me disse uma coisa: Samuel, você tem uma chance. Eu vou te dar aqui um analgésico, um anti-inflamatório que vai tirar a sua dor por 1 semana, mas você vai precisar se movimentar. Porque se tirar a sua dor, você voltar ao movimento e você não se movimentar, o ciclo vai se repetir. Você vai ter que fazer o básico bem feito. Você sabe o que é o básico bem feito, você já chegou até aqui. Só que você vai ter que fazer ele. E aí eu comecei. Comecei a fazer o básico bem feito. Comecei a olhar para a minha vida, não me comparar mais com os outros. E ali, na mesa daquele médico, eu tomei a decisão que mudou a minha vida para sempre. Do lado da minha mãe e do meu pai, eu falei para eles: a partir de hoje eu vou controlar tudo que eu puder controlar e vou fazer o melhor no que eu puder controlar. Então eu não vou voltar mais para uma cama por não fazer exercício. Nunca mais. E aí eu comecei. Eu saí do zero. Eu não estava conseguindo andar. Daí eu tomei aqueles anti-inflamatórios e tal. Comecei a andar 10 metros num dia, 12 metros no outro dia, 20 metros no outro dia. Comecei a fazer um pouquinho mais cada dia. Mas eu comecei a repetir. Dali em diante, dos 16 anos em diante, eu comecei a ter uma consistência impressionante. De fazer um pouco mais cada dia, de fazer o básico bem feito. A gente pode se surpreender de fazer o nosso básico bem feito e repetir isso todo dia. E a partir disso a gente vai gerando mais condições, vai gerando mais recursos para a gente poder fazer mais. E foi isso que aconteceu. Eu não estava conseguindo andar 10 metros. Consegui um dia, no outro dia repetir. E fui caminhando, fui fazendo atividades. E entenda que voltei para a escola. Eu estava no mesmo ambiente, eu estava na mesma sala de aula. E toda essa questão de depressão e coisa, para mim, o que influenciou muito foi a questão das paqueras, da rejeição, de levar os foras. E aí eu comecei a olhar para o lado e ver as oportunidades disponíveis ao meu redor. Porque quando a gente se compara, geralmente a gente faz uma coisa covarde com nós mesmos, né? A gente pega o melhor de outra pessoa e se compara com o nosso pior. Era isso que eu estava fazendo comigo todo dia. Aí beleza. Eu me incomodava porque eu era muito magro, estava cheio de espinha naquela adolescência, tinha os dentes feios, sofria bullying pra caramba. Mas eu olhei pro lado, cara. Eu era feio, mas não era o mais feio da sala. Eu tinha um colega, ainda vou encontrar ele um dia, viu? Eu comecei a olhar pro Alfredo, cara. O Alfredo era mais feio que eu. Só que o cara tinha um astral, tinha uma lábia, não sei o quê, e ele tinha mais resultado que eu. Aí eu comecei a olhar ele, eu falei: pô, peraí. Eu estou reclamando das minhas condições. Mas se ele tem menos condição que eu, e está gerando mais resultado, eu vou aprender com ele. Oportunidades disponíveis ao nosso redor. Eu estudei com ele 4 anos, só foi o último ano que eu consegui olhar para a solução e pedir ajuda para ele. E cheguei para ele: Alfredo, estou vendo aí que tal, você vai bem na lábio, me explica aí, eu quero aprender com você. Aí ele já mandou uma aqui e falou: Samuel, ó, você tem 3 chances, ou você nasce rico, bonito, ou bom de lábia. Eu nasci feio, pobre, eu só tenho uma alternativa. Aí eu falei: pô, por esse caminho dá para mim ir também, se o Alfredo está conseguindo, né? Vou ter que trabalhar, vou ter que entender. E aí eu comecei a sair com o Alfredo, comecei a entender o que ele fazia, como ele fazia. E uma coisa que me chamou muita atenção, e que isso a gente pode trazer para o mundo corporativo, é que se errar, o conserte o mais rápido possível. Mas ele não tinha medo de errar. E eu, sem resultado nenhum, eu tinha muito medo de falar alguma coisa que não devia,
muito medo de errar, e às vezes por medo de errar eu acabava nem tentando. E aí foi que eu fui aprendendo com ele, cara, eu tenho que ter mais coragem, eu tenho que ter mais... Se errar, vai consertar mais rápido e tal, mas, de fato, se eu não sair do lugar, meu resultado é zero. Qualquer coisa que eu botar em movimento, eu vou melhorar. E aí eu fui melhorando. Uma vez por semana, comecei a voltar da escola a pé para ter mais movimento, para ter mais mobilidade. E num desses dias que eu estava voltando a pé para casa, eu entrava num beco para pegar um atalho, cortava ali uns 300, 400 metros pegando esse beco. E me avistou um cara com uma cara de mal assim e foi me encarando. Aí eu atravessei a calçada, ele atravessou também. Eu voltei para a calçada que eu estava, ele voltou também. E aí eu só tinha um boné. Toda essa mudança que eu tive de postura, de fazer um pouquinho mais cada dia, eu comprei um boné. E eu colocava aquele boné e falava, o Samuel com esse boné é um Samuel feliz. O Samuel com esse boné é um Samuel com coragem. O Samuel com esse boné é um Samuel... Era um Samuel diferente do Samuel que eu estava sendo. E eu queria ser esse Samuel diferente, e aí eu meio que batizei aquele boné da sorte. E aí tirei o boné, já estava disposto a entregar o boné para ele. Só que o jogo mudou. Quando ele puxou um estilete, aqueles estiletes laranja, pequenininho, aí eu olhei para cima e falei, putz, o cara mais alto que eu, mais rápido que eu, e armado, mesmo que seja uma arma ali pequena e tal, mas me deu um medo. E aí eu lembrei de uma frase que eu tenho muito forte na minha vida. Se demonstrares fraqueza no dia da sua angústia, sua força será pequena. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Se demonstrares fraqueza no dia da sua angústia, sua força será pequena. Eu comecei assim, cara, não interessa a situação que eu estou. A gente, numa situação dessa, quando você está para ser roubado por alguém, você tem dois instintos, que é do ser humano. É instinto básico de sobrevivência. Luta ou fuga. Ou você vai para bater ou vai para correr. Aí eu pensei, se eu for bater, eu apanho. Se eu for correr, eu apanho também, eu não vou correr nem metade do que ele corre. Aí, estufei o peito, botei um sorriso no rosto, botei o boné de volta. Falei, Aí eu comecei a me empoderar. Eu comecei a lembrar que eu era mais rápido que os outros para pensar, porque foi uma necessidade para me escapar do bullying dos anos 90, então eu tinha que pensar nos apelidos de quem botava apelido, o cara vir com um apelido e eu voltar com 10. E eu tinha que ter isso pronto. Porque eu não tinha um físico para me proteger, eu não era rápido, eu não era forte. Então, essa parte de... metade do cérebro que funciona, mas funciona bem. Funciona rápido. E eu falei, cara, tá aí a minha saída. Eu comecei a pensar, estufei o peito e tal. Fui chegando perto dele, já dei um abraço. Cumprimentei ele sorrindo. Eu falei, e aí, meu brother, beleza? Pô, bom te ver aqui. Cara, aquele dia na casa do João foi massa. Aí ele olhou para mim assim, fez assim, João. Eu falei, o Joãozinho. Eu falei, cara, todo mundo conhece um João na vida. E João, se perguntar aqui, João, é só você falar o Joãozinho, porque pode ter 2 metros, pode ter 1,50 m, vai ser Joãozinho. Já não tem como apelidar João, né? Então é só você botar no diminutivo. Não tem como você cortar, deixar menor. E aí nisso eu falei o Joãozinho e tal. Saiu uma velhinha na rua para botar o lixo fora. Bem velhinha mesmo, eu já gritei, ô vó, bota mais água no feijão que eu estou indo almoçar com a senhora. Queria dar a ideia para ele que eu estava dominando aquele espaço ali, que eu passava uma vez por semana, não conhecia nada. Aí a senhora fez assim, eu falei, eu já estou indo aí. Aí cheguei, entrei na casa dela, expliquei o que aconteceu. Aí ela, não, fica aqui, almoça aqui, almocei com ela, liguei da casa dela, minha mãe foi me buscar e resumindo, eu acho que aquele dia eu livrei uma alma do crime, porque o cara que está na rua, que tem um deficiente, que mal e mal anda, e uma senhora e não consegue roubar nada, vai ter que fazer outra coisa. E aí mas foi isso, foi essa saída. A gente sempre tem que focar no que a gente é forte. Se eu focasse em bater, eu ia apanhar. Se eu focasse em correr, eu não ia jamais correr o quanto ele correria.
E eu nem sei quanto ele corria, mas eu sei quanto eu corri, era muito pouco. Então, mas é de focar nos nossos pontos fortes e de ter entusiasmo, mesmo nos dias de angústia. E aí, a minha vida começou a melhorar cada vez mais, eu comecei a treinar cada vez mais, eu comecei a me movimentar cada vez mais. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um amigo meu: o movimento ele muda pensamento. Então, conforme eu ia treinando, conforme eu ia me movimentando, eu ia crescendo, eu ia ganhando mais confiança, eu ia melhorando a minha autoestima, ia melhorando a minha aparência. Toda a questão do bullying que me machucava era também pela questão dentária, e nesse período também eu liguei para minha madrinha, que é dentista, e falei: olha, preciso de uma ajuda aqui, você pode me ajudar? Isso aqui está me incomodando. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de expor os problemas. Quando você expõe para as pessoas que podem te ajudar, e aí entra o conceito que o Ravel trabalhou muito, que o mastermind, de pessoas que já trilharam esse caminho, de pessoas que já resolveram esse problema. A primeira coisa que minha madrinha falou: eu já resolvi problemas igual o seu. Vamos aqui, eu vou fazer esse tratamento para você e tal. Mas ela não ia fazer se eu não tivesse pedido. Então, essa questão de pedir ajuda, se for para as pessoas certas, sempre vale a pena. Ninguém chega longe sozinho. Sozinho não dá. Pode até chegar, mas vai demorar muito mais. E aí eu fui tendo essa rede de apoio, de família, amigos. Fui cada vez mais com confiança. Cheguei para minha mãe e disse: olha, mãe, eu quero morar sozinho, quero meu espaço, a minha privacidade. E a minha mãe: beleza. Veio com uma caderneta, um papelzinho escrito assim: ó, aqui você gasta isso para morar, gastando isso aqui você pode ir para qualquer lugar. Fui para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Fernandópolis. Morar sozinho, na minha kitnet. Um adolescente já com autoestima lá em cima, ficando mais forte, andando melhor, se movimentando mais. Até que chegou o dia que eu esperei minha adolescência inteira, né? Vocês podem olhar e falar: poxa, isso é fútil. Na época, isso aqui era a coisa mais importante da minha vida. Era o que eu queria. Eu trabalhei para isso. Eu lia livros com esse objetivo. E chegou o dia, né? E eu criei a expectativa na minha cabeça e tal. Aí, na verdade, não saiu nada do jeito que eu planejei. Eu quase infartei no dia. Fiquei ansioso, queimei a largada. Foi o pior. Mas eu falei, como tudo na vida, tudo que a gente treinar, a gente fica bom. Eu não vou desistir, não. Minha primeira vez foi horrível. Eu falei: cara, eu vou ficar bom nesse negócio aqui, vou treinar todo dia. E comecei. Treino, repetição e tal. Vou ter outras oportunidades. E aí fui repetindo todos os dias, 1 hora e meia, todos os dias. Não sei o que vocês estão pensando, mas aqui é a primeira vez que eu corri, tá, gente? Então eu fui treinando a corrida, fui melhorando a corrida. E, de fato, a minha primeira vez, eu precisei de apoio do meu personal, como vocês podem ver nesse vídeo. Respira, viu? Respira fundo, ventila legal, ventila legal. Descansa a perna, apoia isso. Minha primeira vez eu corri 30 metros. E aqui nesse vídeo, 10 anos depois, treinando todos os dias, me preparando todos os dias, também foram 30 metros. Só que foram 30 metros finais de uma meia maratona de 21 quilômetros. A diferença? Meu diagnóstico continua o mesmo, meus problemas continuam o mesmo. A diferença é a persistência, o treinamento e acreditar no dia a dia, no foco no agora, no que a gente pode fazer. E essa meia maratona foi a meia maratona da ASICS aqui em Brasília, em 2017. Só que eu cheguei ali, né, as minhas pernas perderam o comando, a parte cerebral já não funcionava tão bem, me faltou oxigênio pela segunda vez. A primeira vez foi quando me faltou oxigênio no nascimento e eu tive a paralisia cerebral. Mas a segunda vez trouxe desafios ainda maiores. Eu cheguei meio desacordado, meio inconsciente, e ali
por conta disso, por conta dessa corrida, eu tive uma atitude que me fez perder mais de 50% da minha autonomia. E eu não estou falando nada físico. Eu cheguei, cruzei a linha de chegada empolgado, sem planejamento nenhum. Naquela, empolgação, encontrei essa bela dama aqui, que era minha namorada, e pedi ela em casamento. E dali para frente eu perdi. Perdi mais de 50% da autonomia, que todo mundo que casa perde, não tem jeito. Aí o pessoal fala, não, a paralisia cerebral limita. Não tanto quanto casamento, né? Mas... E aí eu comecei a entender que quanto mais eu treinasse, mais eu podia fazer. E o ambiente que o Ravel falou aqui, o ambiente ele é capaz de levar a gente para o próximo nível. Se você quer estar no próximo nível, se você quer dar o próximo passo, esteja num ambiente propício para isso. A força do ambiente ela é surreal, porque eu comecei a correr com pessoas que faziam triatlo. Eu já estava correndo 10, 15, 21K, correndo super bem. Para quem não ia andar, estava tudo bem. Aí eu comecei a estar num ambiente de triatlo. Falei, eu quero fazer esse negócio também. Eu não sabia nadar, eu não sabia pedalar, só tinha pedalado em bicicletas de academia. E aí eu defini em um ano que eu ia fazer um triatlo. Precisei de pessoas que já tinham treinado outras pessoas, porque eu não entendia de triatlo, eu não conhecia de triatlo, então eu tive que montar toda uma equipe. Foram 7 pessoas que me ajudaram nesse processo, 7 treinadores, entre treinadores, fisioterapeutas, médicos, mas que trabalharam com esse único objetivo de eu conseguir fazer o triatlo. Isso foi exigindo muito, mentalmente, fisicamente, pessoalmente. E aí eu comecei a ver o que eu ia encarar na prova, o tempo que eu ia encarar. E eu entendi que, beleza, eu vou me preparar para as condições mais difíceis. Eu vou me preparar para a chuva, eu vou me preparar para o calor, eu vou me preparar para a subida, eu vou me preparar para a descida, porque eu não sei o que eu vou enfrentar no dia da prova. Mas eu sei de uma coisa, todo o suor derramado no treinamento, ele economiza sangue no campo de batalha. E é o que vocês estão fazendo aqui. Treinamento evita vocês sangrarem na vida real, porque vocês vão atalhar caminhos, vocês vão aprender com quem já fez, vocês vão estar num ambiente mais propício para melhorar os seus resultados. E aí que eu entendi que quanto mais eu treinava, quanto mais condições difíceis eu colocava no meu treino, mais fácil a minha prova ia ficar. E foi isso que aconteceu. Eu me preparei para todas as condições. Sabe aquela máxima, Se prepare para o pior cenário e no dia que precisar, creia que o melhor cenário vai acontecer na sua vida, mas esteja preparado para um cenário mais difícil. E foi isso que eu fui fazendo em todos os treinos. Até que eu cheguei no dia da prova, a gente também foi aqui em Brasília, foi no Pontão do Lago Sul, Challenge Cerrado, de 2017. E eu lembro que a gente estaciona a bike primeiro, e eu parei a minha bike de R$800, que eu parcelei em 10 vezes naquele ano, do lado de uma bike que custava uma fortuna. Uma das bikes mais caras que tinha em 2017. E eu olhei para o meu treinador e falei, poxa, a vida não é justa mesmo, O cara aqui vai fazer um triatlo, eu vou fazer a mesma prova que ele, nós vamos fazer a mesma competição. E ele tem, além de ele não ter deficiência, ele tem um equipamento muito melhor que o meu. Aí o meu treinador, por isso que eu falo, o ambiente nos traz força. Se eu largo com aquela mentalidade de derrota, eu ia ser derrotado. Eu estava preparado, mas eu tenho que, além de estar preparado, ter a mentalidade certa. Meu treinador olhou para mim e falou, Samuel, eu duvido que esse cara treinou tanto quanto você. Aí ele começou a falar umas coisas assim, e aquilo ali levantou meu astral na hora. Eu saí com um brilho nos olhos. Isso foi fundamental para ter os resultados que eu tive nessa prova. Agora a gente vai ver no documentário o que é impossível, que foi da primeira prova de triatlo. Pode apagar a luz, por favor? Chegou para mim e falou assim,
Cara, eu quero fazer um triatlon. E eu sei que ele não nadava. Na verdade, quando ele entrava na água, ele afundava. Aí eu falei... Aqueles que acham que podem e que não podem, geralmente estão certos. Eu estava na minha sala de avaliação física e de repente entrou pela porta um rapaz com um andar diferente. Pode-se dizer até engraçado. E ele entrou e me falou de um sonho. E o sonho dele era completar uma prova de triatlo. Porque em qualquer coisa na vida, se você começar e achar que está derrotado, que não vai conseguir, você não consegue. Meu nome é Samuel Bortolin da Silveira, tenho 28 anos, sou para-atleta, sou corredor e estou na iminência de fazer um triatlo. É uma experiência totalmente diferente do que a gente está habituado, mas é um negócio que a gente está gostando bastante. O desafio é muito grande, mas a dedicação nossa também vem sendo. Eu sempre faço aquela pergunta: o que acende a sua chama? O que acende a minha chama, o que me dá vitalidade e ao mesmo tempo a minha válvula de escape é o esporte. Tudo dele é um mérito dele, é o esforço dele, é ele acreditar. E eu sempre criei ele acreditando que tudo é possível. E ele hoje é a prova de tudo isso, né? No primeiro treino, na hora que ele caiu na água, eu pensei que, no meu íntimo, eu pensei que ele não iria conseguir. Porque ele não sabia nadar. E no desenvolvimento dos treinos é que eu fui perceber com quem eu estava lidando. Há um ano atrás eu comecei a aula de natação, eu não tinha noção. Eu mergulhei na água, afundei e eu dormia pensando no movimento. Eu fazia natação de manhã e aí quando eu estava de noite eu falei, não, eu tenho que, de noite meu cérebro vai assimilar e amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje. E se eu tiver essa melhora no dia a dia, daqui a um ano eu estou preparado. A persistência dele dentro do que é proposto dentro de um treino, ele leva até o limite, até o máximo do que ele pode fazer. Agora é interessante a gente analisar o Samuel, não pelo que ele tem de deficiência, essa limitação que ele tem física. Nós precisamos pensar o Samuel na superação que ele tem. Se você imaginar um atleta que tenha todas as valências físicas disponíveis para o treinamento, um nadador comum, para fazer o que ele faz, com o esforço que ele utiliza para realizar o treino, teria que amarrar um peso de 40 quilos na cintura e usar apenas os braços para nadar. A dedicação dele é a busca, né? Ele, quando ele bota um negócio na cabeça, ele vai, né, vai buscar da forma que dá para ele, e se não dá, ele vai dar um jeito. Minhas maiores dificuldades não estão relacionadas com a minha lesão, com o aspecto físico, e sim, como qualquer jovem da minha idade, eu busco maiores voos profissionais, eu busco consolidar no mercado de trabalho, e isso a gente vem conseguindo, mas aos poucos, né? Eu digo que o que depender do físico, a gente demora um pouquinho mais, mas consegue fazer, né? E o resto a gente vai aprendendo com a vivência, com a experiência, e com um pouquinho de estudo também. Quem convive com ele sabe que ele se determina, ele segue em frente e faz nas condições que ele tem para fazer, com o que ele tem em mãos, ele faz o melhor possível e eu tenho um aprendizado diário com ele. Não só na questão de esporte, mas para a vida. A gente estabelece uma meta e quando a gente chega nessa meta, a gente vai estabelecer outras metas, outros parâmetros. E aí eu sempre me pergunto, você chegou no seu limite? Aí eu descubro que não, né? E aí a gente vai sempre tentando ir além.
faça o melhor que você pode nas condições que você tem. A minha bike, ela não é uma bike de competição, é uma bike de passeio, que ela ficou pesada, não tem marcha, mas eu vou fazer um triatlo com ela porque é o que eu tenho para fazer agora. Não espere condições perfeitas para poder começar alguma coisa, poder começar a se superar, mas o intuito dessa primeira prova é mostrar assim que qualquer pessoa, independente de condição física, condição financeira ou psicológica, se preparar, consegue. Eu nunca tinha visto o Sam nadar. E eu tava de caiaque ali acompanhando com as câmeras, fazendo imagem e fiquei assustado no primeiro momento, porque eu falei assim, é muito lento, não vai dar, como é que vai chegar? E aí dali a pouco a gente viu um outro competidor que começou a passar mal e ele se segurou na prancha. E o Sam botou o ritmo dele e não parou, ele foi no mesmo ritmo até o final. Então, sabe quando você para e fala assim, cara, não é possível, eu sei, eu conheço a história dele, mesmo assim ainda tô vendo tudo que o cara tá fazendo, é demais, assim. E aí depois da bicicleta começou a ter muito problema, caiu corrente de bicicleta e tudo mais. E ele tava lá, firme e forte. E aí eu fui correr com ele. E quando eu saí daqui, eu já estranhei o ritmo, porque tava muito forte, tava um ritmo muito... Eu não imaginava que ele corresse tão rápido. E aí nós fizemos a corrida, por conta do horário nós tivemos que mudar o percurso dele, acabou sendo um percurso basicamente de subida, né, coisa que os outros atletas não fizeram. E a gente começou a brincar lá no meio, e eu falei, Sam, se você pudesse falar lá com aquele médico lá atrás, que disse que você não ia engatinhar, com aquele outro médico que falou que você não ia andar, com aquele outro médico que duvidou que você fosse falar, com tantas profissões que já te atenderam e que duvidaram de você, o que você diria? Engatinhar é muito pouco. Quando você pode correr, pedalar e nadar. Tamanho do seu sonho. Vai, Samuca, pau na máquina que ela aguenta, meu brother. Vai, Samuca, que o mundo é seu e eu tô com você. Te amo. Vai, Samuca. Então, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas não falou que ia fazer, não. Fez em grande estilo, viu? Vai, Samuca, você consegue. Eu vou dizer uma frase que o vô dele sempre dizia, vai, Samuca, você é o guerreiro que consegue sempre, vai. E foi assim que eu me tornei a primeira pessoa no mundo com essa condição de paralisia cerebral, lembrando que ela tem vários tipos de graus, a completar oficialmente uma prova de triatlon, com muita fé, com muito apoio da família, com muita perseverança. E com muito apetite, com muita vontade de crescer, porque eu cansei de ver pessoas que têm todas as condições favoráveis não trazendo resultados. Às vezes tem a faca e o queijo na mão, mas não tem a vontade, não tem o apetite, não tem o brio para ir lá e fazer. Então, se perguntarem qual é o ponto-chave, a característica-chave,
eu sem dúvida nenhuma vou responder bril, força de vontade e o apetite, a vontade de querer fazer dar certo. Isso supre muitas carências físicas, técnicas e até de inteligência. Então, se eu pude trazer isso para vocês um pouquinho, lembra que eu falei para vocês qual que era o meu objetivo hoje aqui? Consegui atingir ele? Show de bola. E aqui está a minha família. Eu, minha esposa Carol, que está aqui presente hoje, e nosso filho Felipe, que tem o mesmo nome do meu irmão. Eu sempre acredito que a vida dá possibilidades para a gente de ressignificar as coisas. E entendo que meu irmão, por mais que tenha tido uma breve passagem aqui, teve seu objetivo e cumpriu ele. E hoje poder fazer essa homenagem e dar o nome dele também para o meu filho é uma forma de homenagear e de tornar tudo mais leve e mais bonito.